Virginianos e virginianas do meu coração, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão infinita por estar de volta. Virginianos, hoje eu vou fazer uma leitura para vocês, intuitiva, coletiva, para o mês de novembro de 2025. Uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, portanto, pegue somente aquilo que ressoar com o seu momento. Combinados assim, virginianos? Bora lá, vamos respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para aqui e para agora, já ir fazendo essa conexão com os nossos mentores espirituais, com Deus, o Criador, todos os nossos ancestrais. Me vem aqui uma força muito forte da ancestralidade, trazendo cura, trazendo proteção, trazendo abertura de caminhos. Vamos entender melhor essa energia. Já te convido a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, a sua energia de troca é muito, muito bem-vinda e aceita aqui. Bora lá? Energia geral para o signo de Virgem para o mês de novembro de 2025. O 3 de paus com o cavaleiro de ouros. Movimento. Movimento, virginiano. Movimento que te leva a um lugar onde é como se você desse um passo mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Porque no fundo, a gente não sabe, né? A gente tem a expectativa, a gente tem a nossa mente, a gente cria alguns cenários, mas no fundo, mesmo que a gente saia de casa hoje achando que vai para aquele trabalho, a gente pode não chegar no trabalho, né? E aqui é muito de você ainda assim acreditando que existe algo, você indo de encontro ao Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros ele vem trazer uma estruturação. Aqui eu estou falando de movimento, mas eu não estou falando de um movimento com velocidade. Aqui não pede velocidade, aqui pede estratégia. Novembro pede de você estratégia para saber aonde você quer chegar. Não que você vá chegar, mas saber aonde você quer chegar é o primeiro passo para se movimentar em direção a isso, entende? Essas duas cartas também caíram na energia de... qual foi o signo? Talvez touro. Talvez touro. Se você tem touro muito forte no seu mapa, dê uma olhada na energia, na leitura de novembro para touro, pode ter uma mensagem complementar para você, tá bom? Virginianos, aqui a gente tem muito uma questão de você indo de encontro a algo que te traz estrutura. Você indo de encontro a algo que te traz preenchimento. Sabe aquela expressão que diz, não cai uma folha da árvore sem a permissão divina? É como se você tivesse a permissão de dar esse próximo passo. Quando eu falo de uma permissão para dar um próximo passo, é claramente uma porta que se abre, é um caminho que se clareia, é uma intuição que vem, né? A gente tem uma questão aqui de intuição, a gente tem a rainha de copas na sequência, tem uma questão de intuição também. Eu falei de intuição e a Nera chegou, Nera é uma gatinha preta que a gente tem aqui, mas ela foi para lá, enfim. É uma questão muito de acreditar na sua própria intuição. Por exemplo, eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu intuitivamente, o meu sentir, existe algo mais forte do que ter certeza de que aquele é o caminho certo, mesmo não tendo o resultado que eu tenho a expectativa que vou ter, entende? Aqui é muito sobre a jornada, é muito mais importante do que o ponto final, do que o destino final. O passo que eu dou hoje, mesmo que pequeno, bem estruturado, bem planejado, de modo estratégico, ele pode ser muito mais importante do que uma corrida que eu faço do que uma corrida, entende? Um passo lento, estratégico, pontual, ele pode ser muito mais importante do que andar numa velocidade muito grande. Então, se a sua questão é velocidade, você quer que as coisas aconteçam muito rápido, a vida vai te dar oportunidades de caminhar. Só que não é caminhar na velocidade que você espera. Por quê? Porque existe uma estruturação. Você não vai correr, você não vai andar rápido para encontrar algo que talvez não vá
te realizar no final das contas, entende? É você correndo, não, é você caminhando, mesmo que a passos lentos, digamos assim, mas com a certeza de que aquilo que você encontra é algo que traz estrutura, traz paz e completude ao seu propósito de vida, tá? Vamos entender aqui um pouquinho melhor sobre as energias, enfim, em relação a relacionamento, em relação à vida profissional, mas o que vem muito aqui também é uma questão ancestral. É como se você estivesse buscando seguir, não é buscando seguir um caminho, mas é como se você fosse seguir um caminho que os seus ancestrais não conseguiram seguir, entende? E uma vez que você está buscando evolução, expansão da consciência, buscando se desenvolver, né, enquanto humano, e isso está alinhado com o seu propósito, tudo vai te favorecer, sabe? E aqui existe uma questão ancestral, existe uma avó materna, uma bisavó materna, algo que está ali te apoiando e te dando essas ferramentas, talvez até mesmo essa intuição que você está tendo, tá? Bora lá. 3 cartas, por favor. Olha isso, a carta da sacerdotisa no fundo do deck, falando justamente da intuição, falando desses novos pensamentos, esse novo sentir, esse novo... Existe algo novo, né? Existe um sentimento, existe uma decisão que seja, existe algo que vai mudar o rumo, sabe? Em algum momento, de alguma forma. Acredita e confia nisso, tá? Cavaleiro de Espadas, o 3 de Espadas e o 4 de Copas. Aqui eu tô falando de pensamentos, né? Eu tô falando de padrões e bloqueios, por exemplo. Eu tô muito concentrado naquilo que me aconteceu. Posso estar falando aqui de alguém do passado retornando? Posso. O cavaleiro de espadas com 3 de espadas. Posso estar falando aqui de alguém do passado, alguém que me feriu, alguém que me deixou em uma situação que eu não esperava, retornando? Posso estar falando disso. Mas o 4 de copas na sequência, ele traz uma nova oportunidade emocional. Ele traz uma nova oportunidade que não está relacionada à versão que você já foi, entende? É como se você, a partir de agora, não fosse atrair mais o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de amigos, o mesmo tipo de situação profissional que seja. É como se existisse algo novo, porque a sua energia está diferente. Você está diferente, você entende. Existe a carta da sacerdotisa, ela traz muito, me vem muito uma energia da imperatriz também nessa carta, né? Porque é onde eu sinto, eu tenho a intuição, mas também tenho ação. Entende? Eu começo a falar não para aquilo que de fato não me serve mais, para aquilo que não me alimenta mais, para aquilo que não me traz vida, sabe? E a partir do momento que eu começo a falar não para essas coisas, eu começo a experienciar coisas novas, mais alinhadas com a minha nova frequência. Existe uma mudança de frequência aqui para o mês de novembro na sua história, tá? E uma vez que você muda a frequência, tudo muda. Não existe maneira mais rápida de mudar qualquer situação a não ser mudando a nossa própria frequência interna. Porque é isso que nos faz atrair ou... Por exemplo, eu posso estar aqui com a mesma pessoa, uma pessoa do passado, mas se eu estou em outra frequência, essa pessoa ela já não me atinge mais, ou então ela já não me faz ter os mesmos sentimentos, entende? Existe uma maturidade, né? Tenho 3 de espadas com 4 de copas. Existe um avanço de maturidade emocional, entende? A partir de um momento de dor, a partir de um momento de prisão mental, a partir do momento de que eu me permitir, mesmo em outro nível energético, estar associado ou frequentar ambientes que não me trazem vida, digamos assim, tá? O Cavaleiro de Espadas, ele traz um pouco mais de velocidade, né?
Não, o Cavaleiro de Ouros ele não traz tanta velocidade, como a gente falou antes, mas o Cavaleiro de Espadas ele traz velocidade. Só que aqui é uma velocidade, por exemplo, se eu estou falando de alguém do passado, se eu estou falando de alguma situação que te aconteceu, voltando para a sua vida, é como se fosse uma maneira disso vir rápido para você entender o aprendizado dessa história, que ainda não foi entendido, por isso olhar tanto para essa situação ainda, entende? É como se isso chegasse, mas que quando isso chega, isso te encontra mais maduro, mais madura, entende? Com outro nível de consciência, isso te encontra... Por mais que você ainda hoje queira isso, novembro traz essa mudança energética, né? E quando você muda energeticamente, é como eu estava falando, quando você muda energeticamente, aquilo que volta não te encontra na mesma energia, não encontra espaço para vibrar no mesmo lugar que você, entende? E acaba se despedindo, tá? Posso estar falando aqui de reencontros, né? Reencontros que trazem cura também para alguma situação do passado, mas cura no sentido de expansão, cura de olhar para aquela situação com amor, com cuidado. Não digo aqui de chegar a vivenciar essa história de um modo diferente, porque aqui o 4 de copas ele traz algo novo, algo em uma outra direção, algo que a gente ainda não consegue ver neste momento, tá? Vamos ver aqui o que mais, virginianos? A gente está sim falando de algo novo. Bom, aqui a carta da nova visão, que é o que a gente vinha já falando sobre isso, né? Ou seja, eu tendo uma nova visão sobre algo que me feriu, sobre algo, uma circunstância, sobre uma pessoa, sobre um julgamento, sobre uma experiência, algo que me fez sentir mal em algum momento. É eu olhando para aquilo talvez com aprendizado, sabe? Talvez olhando para essa situação com um olhar de que tá bom, eu vou agradecer que isso me aconteceu porque eu consigo seguir e viver uma outra história de um modo diferente. Entende? Existe um pouco de... A gente tem a carta da paciência com a carta do silêncio. A carta do silêncio, junto com a carta da paciência, a gente tem a carta da estrela e a carta do 7 de ouros. Não desacredite que o seu plantar, não desacredite que o seu servir, não desacredite que aquilo que você faz de bom não é visto, tá? Porque isso é visto. As pessoas reconhecem aquilo que você é e aquilo que você tem. A única questão aqui é, muitas vezes elas não estão prontas para vivenciar uma relação com você, ou até mesmo uma relação profissional, não ter você dentro da empresa, digamos assim, porque você está num lugar um pouco mais elevado, entende? E para essa situação, para essa pessoa te alcançar, ela vai ter que fazer um esforço que ela não está pronta ainda, espiritualmente falando, para vivenciar. Então, muitas vezes, você pode não ser aceito em um trabalho, você pode não ser a escolha de alguém por esse motivo. Não é porque a pessoa não consegue ver o seu potencial, não é porque ela não consegue admirar quem você é porque ela não está pronta e preparada para fazer o esforço que é necessário fazer para vibrar no mesmo lugar que você vibra, tá? Aqui existe uma questão de reconexão consigo mesmo. Existe uma questão de eu preciso identificar quem eu sou, qual é a visão que eu quero ter sobre mim mesmo e abraçar a mim mesmo de uma forma com que eu não espere pelo abraço do outro, sabe? Uma vez que eu tô bem comigo mesmo, me encontra aquilo também que quer me manter bem. Agora, se eu tenho insegurança, se eu tenho dúvida, se eu não acredito no meu potencial, se eu vivo pensando no passado, eu acabo atraindo mais daquilo que reforça isso que eu sinto sobre mim, tá? Não se... A carta da esquizofrenia, no fundo do deck, ela vem muito trazendo 2 de espadas, né? Que é aquele momento que a gente fica entre 2 espadas, entre... É como se eu fico ali pensando demais, sabe? Eu tô pensando demais. Existe uma questão de pensamento. Eu tô pensando demais, eu tô focando demais. Eu tô gastando demais energia com situações que não
me fazem andar, não me fazem crescer, não me fazem movimentar, sabe? Me mantém estagnado, me mantém parado. Eu tô pensando demais sobre uma oportunidade profissional, eu tô pensando demais sobre um conflito no meu trabalho. É um problema que aconteceu ali 1 hora e tem 2 semanas que eu tô remoendo isso, sabe? Só que são situações que não te ajudam a movimentar para sair disso. São situações que criam mais desses mesmos conflitos para te manter nesse lugar. E aí é você que precisa deixar o conflito de lado e seguir outra direção. Tá? Essa situação é como se ela já não te servisse mais de certa forma. Se eu estou falando aqui de relação pessoal, de amor, né, digamos assim, é você. Como eu posso dizer isso? É quando você não se reconhece, sabe? É quando você não entende o seu potencial. E aí acaba dando a outra margem e o limite de uma. E dando permissão, digamos assim, para que ele também não veja o seu potencial, sabe? Existe uma necessidade de empoderamento, existe uma necessidade de defender a sua história, de continuar persistindo naquilo que você acredita, mesmo que ninguém acredite, mesmo que não faça sentido para ninguém, entende? Existe uma necessidade de autovalorização, tá? Talvez novembro seja um mês onde você precisa se silenciar mais para entender de fato o seu poder. Porque o mundo, existe muita coisa para chegar, né? Existe muita coisa para ser vivenciada, muita coisa para ser experienciada. Existem novas visões, novas oportunidades, mas que vão exigir de você um novo posicionamento, um posicionamento mais autêntico. Não é sobre não ser humilde quando você fala que você é bom no que você faz. Você fala a verdade, você fala que você é bom no que você faz. Sabe, vamos quebrar esse padrão aqui de eu preciso me colocar em um ponto inferior para ser humilde. Não. Você pode ser humilde na Maldivas, tomando um drink caro, sabe? Você pode ser humildade, é a sua relação com você mesmo e com o outro. Não é você se colocar em uma situação que você não precisa para que o outro se sinta confortável, tá? Tem muito uma questão disso aqui também. Você pode sim ser humilde sabendo o seu valor, sabe? Se a outra pessoa, se a outra situação não consegue reconhecer esse valor, aí já é um outro patamar. Aí já é uma outra questão. Aí é ela que melhore para chegar no lugar que você tá. Entende? Ó, com o oráculo da natureza virou a carta da viagem para vocês. A carta da viagem é um momento onde você precisa se permitir explorar a vida. Você precisa se permitir a experienciar coisas novas, né? A carta da viagem é muito relacionada com o período de férias, posso estar falando aqui com pessoas que vão tirar férias em novembro, mas é um momento onde você precisa explorar mais, sabe? Precisa acreditar que você merece. Por exemplo, eu tenho a possibilidade de fazer uma viagem, mas os meus amigos não conseguem, a minha família nunca fez uma viagem desse tamanho. Mas a oportunidade é sua. Se permita romper a visão dos padrões que te cercam para que você consiga expandir, tá? E posso estar falando aqui de você também conhecendo pessoas que vão te convidar para fazer uma viagem e você vai ter alguma restrição, no sentido talvez até financeiro, tá? Tipo assim, não posso porque não tenho dinheiro e você com medo de falar que não tem dinheiro, você vai acabar recusando. Não recuse, se permita experienciar, se permita com que a vida te presenteie com coisas novas, tá? E seja sincero, seja franco, olha, não tenho agora, neste momento, eu não tenho condição de fazer uma viagem, mas se você quer fazer a viagem, consegue sustentar, consegue proporcionar esse momento pra gente, em outro momento, quando eu tiver a oportunidade, eu também faço o mesmo, entende? Isso é troca, isso é parceria. Não é você anular a sua versão da história porque você não pode fazer o que você gostaria de fazer, entende? Vamos pegar aqui uma mensagem final? Com o oráculo Terapia dos Anjos, uma carta, por favor. Uma carta só. A carta do chakra
da orelha, que vem trazer muito a conexão com as vibrações, a conexão com o som. E o sino, não sei se vocês estão escutando o sino tocando. Tem uma conexão com o som, uma conexão com vibração, uma conexão com... O som, ele tem uma potência muito grande de trazer relaxamento, mas ao mesmo tempo de trazer estresse. O que importa é você entender em qual frequência você quer vibrar através do som. O som, ele é algo externo, né? Então, qual lugar externo que eu preciso me colocar? Um lugar que vai me trazer relaxamento ou um lugar que vai me trazer estresse? É você tendo o poder de decidir aonde você quer estar, tá? Não saia do automático, saia desse lugar aonde faço o que todo mundo faz, né? Que pode ter alguma questão assim também, tá? E busque escutar mais de dentro para fora aquilo que está alinhado com a sua frequência, com o seu modo de ser, digamos assim. E a carta das deusas, que vem falar muito sobre o divino feminino, que vem falar muito sobre você expressar a feminilidade que existe em você. Homens e mulheres, temos um lado feminino e um lado masculino. Yin e Yang. A gente está falando sobre energia. A gente está falando sobre um lado de você buscar ativar a sua intuição, um lado de você buscar ativar a sua criatividade, o lado de você experienciar coisas novas. A carta da viagem associada com a carta das deusas vem falar muito sobre você experienciando oportunidades que vão te trazer criatividade, você experienciando oportunidades que vão te trazer autenticidade com a sua essência divina, sabe? Só que você não pode ter medo de que alguns bloqueios, alguns padrões, como eu falei, às vezes financeiro, às vezes te travem ou te limitem a fazer essa viagem, viver essa experiência de um modo geral, digamos assim. Tá bom? Gente, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Espero que faça algum sentido. Desejo um excelente novembro de 2025. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar. A sua energia de troca, a sua participação é muito bem-vinda e muito importante. E é isso. Gratidão infinita. A gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.